Vamos chegando, Rádio Comunidade 98.1 FM. Esse é o programa Camada de Mistura, o programa que mistura meio ambiente, educação, ciência, tecnologia e empreendedorismo. Então, eu acho que a doutora Vanessa vai vir com todas essas veias aí, né? Tirando talvez um pouquinho da educação ali, mas enfim. Mas eu acho que lá no finalzinho a gente vai falar das ODS, que eu peguei lá do site de vocês, e aí eu acho que a gente consegue falar isso. Então, doutora Vanessa, ela é bióloga marinha da URGS, né? Doutora Vanessa Agostini, bióloga marinha aqui da URGS de Imbé. E ela é mestre e doutora em oceanografia biológica da FURG. Então, seja bem-vinda à Rádio Comunidade 98.1 FM e ao programa Camada de Mistura. Te apresenta e fala um pouquinho de ti para os nossos ouvintes, então uma boa noite para eles. Boa noite a todos os ouvintes e telespectadores. É um prazer estar aqui participando. Agradeço ao Klaus e a comunidade Tramandaí pelo convite. Então, eu sou formada, né, em Biologia Marinha e Costeira aqui em Imbé, no Seclimar, né, Centro de Estudos Costeiros, Liminológicos e Marinhos. Na época que eu fiz minha graduação, o curso era uma parceria entre a URGS e a UERGS, né, atualmente não é mais. Ah, não é mais. Eu era da segunda turma, então foi a segunda turma do curso de Biologia Marinha. Tu ingressou em que ano, então? Foi 2007. A primeira turma foi 2006. Isso mesmo. Então eu ingressei no curso, que era um curso de caráter especial, né? Então tinha características diferentes, como a gente tinha que iniciar com a mesma turma que a gente se formava, né? Então isso é uma coisa bem interessante. E aí depois eu fui fazer meu mestrado e meu doutorado na FURG, em Rio Grande, onde fiz então na área de oceanografia biológica. E depois eu fui para um pós-doc, né? Um pós-doutorado tradicional dentro da academia, quando surgiu uma oportunidade de um pós-doc diferente, que era um pós-doc numa empresa, que é o pós-doc empresarial, também financiado pelo mesmo órgão de fomento que financia os pós-doutorados acadêmicos. Que é a CNPq? É o CNPq. E a CAPES não financia? Nesse tipo de bolsa é só via CNPq, né, esse tipo de edital. E aí surgiu essa oportunidade e eu quis testar, né, me testar e também aceitar um desafio, que era sair da academia e ir para uma empresa. Então eu entrei na Regenera Moléculas no Mar, né, então foi a empresa que abraçou o meu pós-doc, então foi a empresa que me recebeu e eu tinha que desenvolver um projeto de pesquisa voltado à minha área, mas também de interesse da empresa ou que envolvesse as atividades da empresa. Então, a Regenera, ela é uma empresa de base tecnológica, ela tem como plataforma um banco de micro-organismos marinhos e costeiros, que são utilizados para desenvolver soluções para os mais diferentes setores da indústria. Então, farmacêutico, a parte de setor agro, como biofertilizantes, biodefensivos, setor de alimentos, infraestrutura, química fina, o que vocês podem imaginar é possível, então, desenvolver soluções a partir desses micro-organismos. E na minha carreira, né, acadêmica, eu iniciei trabalhando com bioincrustação. O que seria a bioincrustação? São aqueles organismos, né, invertebrados, bactérias, algas, que crescem em superfícies duras, consolidadas. Como é o caso, então, dos pilares da plataforma de pesca, que a gente tem aqui em Tramandaí, né, aqueles organismos que estão aderidos a essa superfície, fazem parte, então, da comunidade bioincrustante. E eu trabalhava, então, trabalhei por muito tempo com essa comunidade para entender questões ecológicas, de como é que esses organismos aderiam a essas superfícies, até que, né, quando eu entrei na pós-graduação mesmo, eu saí um pouco da área ecológica e eu comecei a pensar como que a gente pode evitar a colonização desses organismos, porque apesar de serem muito bonitos, eles causam vários danos a estruturas consolidadas construídas pelo homem, que é o caso de cascos de navio, os próprios pilares da plataforma, que acaba desgastando, cabos submarinos. Então, essas estruturas, elas acabam tendo vários prejuízos com a colonização de organismos. E existem alternativas atuais, que são as tintas anti-incrustantes, no entanto, elas são extremamente tóxicas, causam sérios danos ambientais. Então, elas vão migrando de geração a geração e vão sendo substituídos os compostos tóxicos por outros compostos tóxicos. Então, me surgiu, né, essa questão de desenvolvimento de uma solução
que fosse efetiva, né, que a gente conseguisse inibir a colonização desses organismos sem ser tóxica para os organismos e para o ambiente, para os ecossistemas marinhos e costeiros. E a partir disso é que eu entrei nessa área meio de biotecnologia. Então, depois de entender como o processo ocorria, né, no ambiente marinho, no ambiente aquático, eu passei, então, a buscar soluções a partir da natureza, utilizando a natureza como aliado. Então, no meu pós-doc acadêmico, eu fui para a área onde a gente tem o conhecimento de que plantas são utilizadas para caráter medicinal. Ou seja, muitas comunidades, né, acabam usando plantas para dor de cabeça, dor de estômago, né, isso, e também com um fator antibiótico. E durante o meu doutorado, eu observei que a formação da bioincrustação, ela é definida pela presença das primeiras bactérias que aderem a essa superfície. Então, eu poderia desenvolver uma solução em que eu conseguisse inibir essa comunidade inicial e o resto da minha sucessão ecológica, ou seja, a colonização dos demais organismos, não ocorreria. Então, através desse estudo com plantas da caatinga brasileira, que é um bioma endêmico, só existe no Brasil, eu fiz uma investigação do potencial de utilizar elas, o extrato delas, como uma substância para inibir o processo de colonização dos invertebrados, que são esses organismos maiores que a gente vê a olho nu nessas superfícies consolidadas. Então, a partir daí, eu passei a usar a biotecnologia, que, na verdade, vai ser justamente o uso de organismos vivos ou processos biológicos, né, para a gente desenvolver soluções. Então, essa foi a minha proximidade com a biotecnologia, até surgir a oportunidade de eu entrar na Regenera, né? E a partir daí, o meu projeto também voltado para desenvolvimento de anti-incrustantes envolvia selecionar a minha comunidade bacteriana inicial do Banco Regenera, a partir desse banco de micro-organismos que a empresa tinha, né? E nós desenvolvemos esse projeto durante um ano, que daí a bolsa era de um ano, né? O meu vínculo de pós-doc, e a partir daí, então, eu fui efetivada na empresa como coordenadora de pesquisa e desenvolvimento, e atualmente eu sou especialista de pesquisa e desenvolvimento na empresa. Nossa, que barato. Então, vamos ver se eu entendi mesmo. Tu definia a comunidade, a partir da comunidade inicial, tu conseguiria definir quais as outras que viriam. Então, o teu trabalho foi, tipo, eu quero essa para que venham aquelas. Exatamente, exatamente. Nossa, que parece barato. Bem complexo, mas é isso, a natureza, ela pode nos servir como aliada para o desenvolvimento de soluções. Isso é a coisa mais... Então, a gente acabou, claro, um grupo de pesquisa, né, tanto no meu doutorado, no meu pós-doc, na Regenera, a gente sempre trabalha com várias pessoas, né, sempre em caráter multidisciplinar, justamente para a gente ter um resultado mais assertivo no que a gente busca. E esse desenvolvimento foi justamente isso, não foi assim um desenvolvimento pontual, né, isso vem desde a minha graduação, desde o meu trabalho de conclusão de curso, desde as informações ecológicas que eu consegui obter a partir aí dos meus estudos, até a parte de aplicação mesmo. Então isso foi um gradiente aí de desenvolvimento, né, ao longo dos anos, ao longo da minha trajetória acadêmica e profissional. Uma construção tijolinho por tijolinho. Isso mesmo. E tu estava falando aí dos bioincrustantes, e aí e já me veio na cabeça aquela espécie que desenvolve, que a fêmea desenvolve... O hipossex. Isso. Exatamente. Pode falar isso um pouco para os nossos ouvintes, que isso é sinistro. Existe, então, uma linha de anti-incrustantes que já foi desenvolvida e já foi banida, né? Não se pode mais usar, que é o tributil estanho. O TBT. O TBT, o famoso TBT. E por muito tempo se usou, né? E depois da proibição, que foi em 2011, se não me engano, depois dessa proibição, ainda assim havia a utilização de forma clandestina. Então, ele causava um problema muito grave, que é o hipossex, que é a mudança do órgão sexual de moluscos, né, e isso pode levar à extinção de uma espécie. Né. Isso era um dos prejuízos causados. Existiam outros prejuízos para outros organismos. A própria toxicidade aguda crônica, também foi verificada, né, para esse tipo de
de substância que era empregado nas tintas antiincrustantes. Eles eram extremamente efetivos, tu passava, não colonizavam, os organismos não colonizavam, mas o impacto ambiental era extremamente grande. E essa questão, né, de impacto ambiental e questão dos oceanos foi muito porque eu quis entrar na Regenera, né, porque uma acho que a principal missão, assim, da Regenera é a preservação dos oceanos. A gente até fez um evento agora há pouco tempo, que foi comemorando aí os 10 anos do Banco Regenera, né, que foi bem focado nessa questão da preservação. Porque mesmo a gente sendo uma empresa de base tecnológica, desenvolvimento em biotecnologia, a gente sempre visa a preservação, porque a gente só pode descobrir alguma coisa e inovar através desse descobrimento se a gente preservar. Porque se a gente não preservar, a gente não vai saber nem que existe. Né? A gente não vai ter o conhecimento da biodiversidade que a gente tem e do potencial que essa biodiversidade tem, né? Para poder, então, encontrar uma solução. Então, isso é muito importante, a preservação dos oceanos, que atualmente, né, sofre vários impactos, né? Então, a gente pode listar aí mudanças climáticas, a questão de acidificação dos oceanos. Acidificação dos oceanos gerada por essa entrada aí, né, de dióxido de carbono no oceano. A gente tem a questão dos resíduos sólidos, né? Questão dos plásticos, que é muito em alta, é uma coisa visível, né? Todo mundo enxerga, todo mundo vai na praia no verão e encontra, né, resíduos espalhados pela praia, a questão da sobrepesca, né? Então tem vários fatores aí impactando os nossos oceanos. E a gente é totalmente dependente, nós seres humanos somos totalmente dependentes dos oceanos, né? Eles mediam o clima global, eles nos fornecem alimento, né? Então a pesca ali, a gente se alimenta através dos oceanos, transporte, né? A gente tem toda a parte de rotas de embarcações que trazem produtos de um lado do mundo para outro lado, e aí a questão da preservação se torna extremamente importante, né? Então, para a gente poder também, a partir disso, desenvolver tecnologias, a gente precisa preservar para conhecer, porque o futuro ele está nos oceanos, né? A gente está lá, a gente conhece só 10% dos nossos oceanos, né? A gente conhece mais da superfície da Lua do que dos nossos oceanos. Tem um inimigo invisível, que são os microplásticos. Microplásticos, nanoplásticos agora também, nanoplásticos, né? Que já é encontrado no corpo humano, né? Na corrente sanguínea, enfim. Né? Exatamente. Acho que no feto humano também. Sim, eu vi no cérebro, né? Eles já detectaram em vários, até em água mineral, né? Então, está em todo lugar, né? E tem uma previsão, uma estimativa que até 2050 a gente vai ter mais plásticos no oceano do que peixes, né? Então, isso... na verdade, tem que se alertar, né, dessas condições, até por isso, tu tinha falado da educação no início, né, a Unesco, né, ela tem uma iniciativa que é o Currículo Azul, né, o Currículo Azul seria, então, a capacitação de professores que o Brasil é pioneiro. Né? O Brasil é pioneiro, que é justamente a capacitação de professores para que exista uma consciência oceânica nas escolas, né? Então, a gente, durante o ensino fundamental e médio, a gente teria uma proximidade com essa questão oceânica, preservação, os impactos que estão gerando e o que a gente pode fazer para mudar. Né? Então, esse é o interesse do Currículo Azul, que o Brasil é pioneiro. Já tem agora a especialização, né, pós-graduação em cultura oceânica, em várias universidades, na FURG tem. Só voltando um pouquinho ali, né, tu falou dos vilões, a gente comentou do microplástico, tu falou do hipossex, trazendo para o popular, né, porque os nossos ouvintes aqui não são oceanógrafos, enfim, né, às vezes não são tanto da área, mas o hipossex é que a fêmea, ela desenvolve o pênis, né? O órgão genitor o masculino, exatamente. Isso cara, Gilberto Filmo me falou Gilberto isso, Filmo. E eu fiquei... Exatamente, é especialista. Isso, né? Especialista. E aí então o que eu ia te perguntar? Tu tá na Regenera desde que ano? Eu entrei na Regenera em 2020. Tá. 2020. E aí vocês falam ali, quando a gente entra no site da Regenera, transformando o potencial biotecnológico da Amazônia Azul em soluções inovadoras. Pode falar para nós o que é a Amazônia Azul? Sim. Todo o país, tá? Não somente o Brasil, ele tem uma zona economicamente exclusiva, ou seja, é uma zona onde se pode utilizar os recursos minerais, de biodiversidade presentes e pertence à União. Né? No caso do Brasil, por ele ter uma costa extremamente abrangente, né, nós temos uma zona
economicamente exclusiva bem grande e que acabou de ser ampliada agora em março, né? E essa zona economicamente exclusiva, onde a gente pode, então, utilizar os recursos de forma, obviamente, sustentável, foi nomeada pela Marinha do Brasil como Amazônia Azul, justamente para remeter à importância que tem essa zona, quando comparada, por exemplo, à Amazônia terrestre, né? Ela é em torno aí de quase 5,7 milhões de quilômetros quadrados. Então, é uma área extremamente grande, né? E que tem uma rica biodiversidade, porque o Brasil é tão grande que ele pega várias zonas geográficas, o que faz com que a gente tenha aí uma biodiversidade muito, muito grande e também, muitas vezes, diferenciada de outras regiões do planeta. Então, vocês trabalham estritamente na Amazônia Azul? Os recursos de vocês, os organismos, são todos provenientes? O Banco Regenera, então, que é esse banco de micro-organismos, em torno aí de 2.500 micro-organismos, entre bactérias e fungos, que a gente tem no Banco Regenera, eles foram, então, coletados da nossa Amazônia Azul. Né? E a partir disso é que a gente desenvolve, desse banco, é que a gente desenvolve, então, soluções aí inovadoras para diferentes setores da indústria. Pode dar alguns exemplos dessas soluções inovadoras utilizando micro-organismos? Sim, a gente pode desenvolver, por exemplo, biodefensivos, biofertilizantes para o setor agro, e esses produtos desenvolvidos, eles são sustentáveis, porque os micro-organismos, eles não precisam ser coletados todas as vezes para a gente ter o produto. Eles foram coletados uma única vez, e a gente tem um estoque desses micro-organismos, e quando a gente precisa, a gente ativa esse micro-organismo, reproduz ele em laboratório. Põe as condições ideais de nutrientes e esses micro-organismos se desenvolvem e crescem. Então eu não preciso ficar toda hora indo no oceano mergulhar e com riscos de depredar ou causar alguma perturbação, porque esse banco ele foi construído através de uma única coleta. Então, além de biofertilizantes, biodefensivos focados no setor agro, a gente pode ter desenvolvimento de antibióticos contra bactérias superresistentes, produção aí de probióticos, biosurfactantes, podemos também iluminar rodovias com micro-organismos. Conta um pouquinho para nós, só um pouquinho. A gente tem um projeto que é vinculado a uma concessionária, a concessionária é Ecovias do Cerrado, então, e a gente tem como objetivo fazer a sinalização dessas rodovias a partir de biotecnologia marinha da Amazônia Azul. Então, através de duas abordagens, bioluminescência, que é quando o micro-organismo ele produz luz, emite luz através de reações químicas no interior da sua célula, e também a bioeletroatividade, que é quando a gente vai ter essa produção de energia, que pode ser convertida então em energia elétrica, ou seja, acender uma luz, através então do metabolismo do micro-organismo, através da respiração, através do crescimento, do desenvolvimento, e dele estar ali consumindo os nutrientes presentes no ambiente. Então esse projeto ele já está bem encaminhado, a gente está encerrando a fase 2 desse projeto, e a gente acabou de validar então os testes em campo, né, comprovando aí a atividade tanto de bioeletroatividade quanto de bioluminescência. Quando tu fala bioluminescência, é a mesma da Noctiluca, quando a gente vai ali na beira da praia e vê aquela espuma brilhosa, né, no cassino lá tinha, que às vezes ocorre também, né? Sim. É raro, é um fenômeno raro, né? Exatamente, é a mesma bioluminescência. Do vagalume, por exemplo, também produz bioluminescência. Então é essa luz, né, que a gente utiliza, então, só que a partir de micro-organismos para sinalização, para iluminação de rodovias. A Regenera, ela é fisicamente aonde? A Regenera, ela fica em Porto Alegre, no Tecnopuc, então no Parque Tecnológico da PUC. Então a gente está lá desde setembro do ano passado, mas anteriormente a isso, a gente era incubada, era uma empresa incubada, dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A URGS. A URGS. E é uma empresa, então, que foi criada pelo Mário Frota Júnior e pelo Alexandre José Macedo, que são sócios fundadores. Então, são pesquisadores, né, um químico e um biólogo, que então tem toda essa questão ambiental envolvida, né, e também a questão que eu acho que talvez mesma coisa que eu, né, que era essa questão de ver as coisas ocorrendo e funcionando, e as pessoas terem acesso ao que a gente desenvolve na academia. Então, com essa ideia, né, eles fundaram então a Regenera lá em 2011. Sabe que quando a gente começa a ver, eu conheci a Regenera através de ti, e aí quando a gente começa a ver, a gente vê aquele negócio da exploração, né? Tipo, tá explorando micro-organismo, enfim, tá explorando. Só que daí, quando a gente começa a entender melhor, eu comecei a perceber, pô, mas beleza, tu tá explorando,
mas aquela exploração, de alguma maneira, ela vai contribuir para a conservação, para a preservação daqueles organismos ali. Pode explicar isso um pouquinho melhor para nós, mais refinadamente? Exatamente, a gente nem chama de exploração, tá? A gente chama de uso, né, da biodiversidade marinha brasileira, tá? Por quê? Porque ela ocorre de maneira sustentável. O que quer dizer que ocorre de maneira sustentável? Quer dizer que a gente não causa prejuízo ao recurso. Esse recurso não vai acabar porque a gente está usando ele para o desenvolvimento de um fármaco ou para o desenvolvimento de um biofertilizante. Ele não vai acabar nem para a nossa geração e nem para gerações futuras. Então isso garante, né, que seja sustentável. Então não é problema a gente obter soluções a partir dos oceanos, a partir de florestas, não é o problema. O problema é quando a gente tem que depredar para conseguir essa solução, que é diferente do que a Regenera prega, né? Que é justamente o desenvolvimento ser extremamente sustentável, dentro dos preceitos aí da economia azul, né? Que envolve, então, o desenvolvimento tecnológico de forma sustentável nos oceanos. Isso ainda é um paradigma para nós, é muito conflitante quando a gente pensa, tanto é que eu trago para ti o termo exploração, explotação, né? Retirar de fato ali. E a gente ainda né, por ser aí da área ambiental também, é muito conflitante, né? A gente, mas peraí, porque a maioria das tecnologias que a gente conhece, elas são, de fato, vamos falar de exploração mineral, né, em um rio, por exemplo. O impacto é gigantesco. E dentre várias que tem, né? Claro, a gente conhece algumas que não tem tanto, tipo, energias renováveis ali, enfim. Mas aí, quando a gente olha isso aí, é muito, tipo, mas peraí, como que eu vou explorar? Eu vou tirar o micro-organismo, eu vou tirar ali uma substância dele, né? E aí tu trouxe o exemplo que a gente já fazia isso nas matas, enfim, com as plantas e tal. E eu vou conseguir preservar. É uma quebra de paradigma. Exatamente. Mas isso é importante, né? Para a gente saber que é possível o desenvolvimento econômico utilizando os recursos naturais, desde que, né, pensando aí na questão de preservação e cuidados que a gente tem que ter para impactar o mínimo possível sempre. Dando uma olhada ali também, né, se a vida veio do mar, as soluções estão no mar. Exatamente. É a nossa frase de efeito. Lema de vocês ali, muito legal. E aí, dentre vários produtos ali, né, bioprodutos, de vocês, ali tem probióticos, eu vou pedir para tu explorar um deles a mais, probióticos, enzimas para a indústria de couro, antibióticos, biocontrole e produtividade, ingredientes para cosméticos, biosurfactantes. Tu pode explorar um desses melhores para nós, tipo o bioprocesso de extração, como é que a gente faz? Enfim, alguma coisa. Exatamente. A gente tem várias estratégias, né, como equipe ali multidisciplinar, mas, por exemplo, a gente faz, no caso dos cosméticos, por exemplo, o projeto de cosméticos, ele visa, então, buscar ingredientes cosméticos para futuros produtos, tá? Dentre eles, o ácido hialurônico, por exemplo. Então, como estratégia, né, de bioprospecção, o que é bioprospecção? É eu investigar dentro da minha biodiversidade, que no caso é o Banco Regenera, se algum deles apresenta, então, algum micro-organismo, ou mais de um micro-organismo, produz a atividade que eu tenho interesse. Né? Então, que produz, que tem potencial de desenvolvimento de uma solução baseada num desafio que é cosméticos sustentáveis, por exemplo. Então, dentro desse projeto, a gente pode vir a pegar os nossos 2.500 micro-organismos e fazer ensaios de laboratório para comprovar a produção dessa atividade, a gente poder classificar entre os que produzem mais e os que produzem menos, e selecionar, afunilar, né, fazer um funil de 2.500 e chegar lá no melhor ou nos 10 melhores. Essa é uma estratégia, só que é uma estratégia que normalmente leva mais tempo, porque são 2.500 micro-organismos. Outra estratégia que a Regenera, então, desenvolve muito bem é a parte, então, de bioinformática. Né? Nós temos o genoma de boa parte desses micro-organismos sequenciado, então, o genoma completo, e a gente consegue buscar, com ferramentas aí de inteligência artificial, machine learning, a gente consegue buscar nesse genoma atividades, rotas metabólicas de interesse, genes de interesse, que podem me identificar, então, a presença aí de uma potencial produção de ácido hialurônico. E aí, através dessa análise, que ela é muito mais rápida do que eu ir para a bancada, para o laboratório, eu consigo pré-selecionar organismos em potencial. Então, desses 2.500, vamos pegar os 100 melhores que a análise genômica me passou, né, que a bioinformática me trouxe. E a partir disso eu vou para o laboratório validar. Então eu ganho tempo mais certeira, mais e assertividade nos ensaios. Ouvindo tu falar de bioinformática, então
essa equipe de vocês da Regenera, ela é multidisciplinar, né? Exatamente. Ela deve ter programador, ela deve ter biólogo, Sim. enfim. Conta Sim. para nós dessa equipe aí, quantas pessoas são. Sim, nós somos atualmente em 24 colaboradores, né? Então a gente tem ali desde funcionários, pessoal da direção, sócios fundadores, a parte jurídica, a gente tem a parte de temos bolsistas, estagiários, né? Então, e nós somos extremamente multidisciplinares, né? Temos aí químicos de formação, biólogos marinhos, no caso, eu sou a bióloga marinha, farmacêuticos, biomédicos, temos pessoas formadas em agronomia, e também com especializações em diferentes áreas, né? Biotecnologistas nós temos também, e, por exemplo, temos pessoas que têm formação especializada em bioinformática, em química analítica, né? A gente tem uma central analítica extremamente robusta, né? Uma das melhores do estado, e mais completas, né? Então a gente consegue, né, além de desenvolver o produto, né, desenvolver o produto não, mas investigar e o potencial de desenvolvimento de um produto, também chegar na molécula que esse micro-organismo produz para ser extremamente assertivo e poder, então, essa molécula estar presente no produto final, né? Então, a Regenera, ela é extremamente robusta em infraestrutura, né, toda a parte de microbiologia, bioprocessos, né, para escalonamento, temos a parte de química analítica, que nem eu falei, então a gente consegue, além de desenvolver projetos inovadores, a gente também presta serviços. A gente tem essa capacidade de promover ensaios personalizados, né? Então, tanto para empresas quanto para universidades, por exemplo, que querem validar ou um produto, ou um processo, ou às vezes realizar ensaios de comparação, por exemplo. Tu estudou no Instituto de Oceanografia da FURG, né, que é um dos Sim. melhores do país, e lá, de fato, tem muito equipamento, tudo importado, né, equipamentos caríssimos lá na química, na hidroquímica. Sim. Então, nossa, né, eu cheguei a estagiar lá com metais traço, com radioisótopos, né, e, tipo, os equipamentos, então, tipo, e lá na Regenera, tu tem aqueles equipamentos e muito mais. Sim, tipo isso. Exatamente. Ali na Regenera, então, a gente construiu uma estrutura, né? Então, por isso que a gente idealizou, né, o que precisaria para a gente ter realmente um centro de microbiologia ali completo para bioprospecção, e foi isso que foi construído na Regenera. Então, óbvio, né, a FURG, né, o Instituto de Oceanografia, a própria URGS, né, tem sim uma baita de uma estrutura, né, só que, claro, a Regenera, ela fez voltada a um objetivo bem específico, né. Nas universidades a gente acaba tendo a setorização desses equipamentos por laboratório, né, e por ganho de projetos dos professores responsáveis, né. Então, a gente tem, né, e tem que usar em diferentes salas, em diferentes ambientes, às vezes, diferentes sedes da universidade. Na Regenera tá tudo concentrado. Antes a gente conversava ali, né, e tu falava do doutorado, né, e, tipo, lá na Regenera se produz um doutorado a cada 3 meses, né, enfim, e ali tu trabalha com P&D, pesquisa e desenvolvimento, e tu disse que, de certa forma, tu aprendeu a otimizar o tempo. Conta para nós um pouco dessa habilidade que tu adquiriu para estar nesse mercado diferente da academia. Sim, a Regenera, na verdade, foi vários desafios, né, muito bons, obviamente, porque eu amo trabalhar na Regenera, mas foram vários desafios porque a pegada de uma empresa é diferente de uma pegada da academia. Então, no doutorado, no meu pós-doc, eu desenvolvia basicamente o meu projeto e, eventualmente, colaborava com outros, mas o meu foco era um projeto. Na Regenera, a gente tem vários projetos de diferentes áreas ocorrendo ao mesmo tempo, né? Então, a gente acaba, obviamente, por ter uma equipe extremamente multidisciplinar, isso se torna mais fácil porque a gente tem mais cabeças pensantes aí para discutir, né, e com diferentes visões para conseguir construir um desenvolvimento, né, um projeto de forma mais assertiva e mais de qualidade, com mais qualidade possível. E sim, né, a gente brinca isso na Regenera, que a gente desenvolve um doutorado a cada 3 meses, porque a gente aprendeu também a otimizar o nosso tempo de forma com qualidade, sempre mantendo a eficiência, mas a gente então tem um número de ensaios, um número de trabalhos muito grande, então em 3 meses seria o equivalente aí ao desenvolvimento de ensaios por uma tese de doutorado, por exemplo.
né? E isso somando aí diferentes áreas de aplicação, né? Como o setor agro, setor farmacêutico, alimentos, infraestrutura, que a gente então aí fica em 3 meses, são vários projetos, várias vertentes ocorrendo simultaneamente. Multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar, né? Porque é uma troca ali intensa. Sim. Porque eu acho que a relação que tu faz é tipo, quando tu vai no Instituto de Oceanografia, por exemplo, tem a galera da Química, aí tem os pesquisadores da Biologia, e lá no outro prédio é a Física, no outro prédio é a Geologia, no outro prédio é o Gerenciamento, né, a Educação Ambiental é lá no outro prédio, então, e ali não. Todo mundo juntou os biólogos, oceanógrafos, químico, engenheiro de bioprocesso nós temos também. Sim. Então acaba isso aí, a gente acaba tendo, e o ponto de vista diferente, das formações diferentes, é super relevante, né? Porque muitas vezes a gente, como bióloga marinha, às vezes não enxerga uma coisa que talvez o pessoal da agronomia, não, mas calma aí, né? Sim, vamos fazer diferente, claro. Por que a gente não faz assim? Porque a gente não conhece, né, todas as metodologias, e aí isso acaba, então, a gente ganha muito nessa multidisciplinaridade. Vocês, esporadicamente, quando tem necessidade, então vocês realizam embarques, vocês contratam, não? Não, a gente não precisa, porque, que nem eu falei, o banco foi coletado, né, uma única vez. Uma única vez? Na verdade, foram 2 vezes, tá? E teve embarque daí? Não precisou, teve. Um deles teve embarque, né, barco, daí foi contratado, e o segundo foi mais zona costeira, né, que foi um objetivo específico, que era algo que a gente não tinha no Banco Regenera, então a gente buscou, nessa segunda coleta, complementar o Banco Regenera. Foram 2 coletas ao todo. Né, mas o banco por si só, né, uma coleta só seria suficiente para a gente manter esses micro-organismos para sempre. É porque, neste caso específico, a segunda coleta ocorreu porque era um outro objetivo que o Banco Regenera existente ainda não tinha. Incrível isso, incrível. Quando a gente vai dando mais uma fuçada ali no site da Regenera, chega lá no final a gente encontra ainda as ODSs, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são 17, né? E ali vocês têm 5, né? Tem a ODS 2, que é Fome Zero e Agricultura Sustentável, ODS 3, Saúde e Bem-Estar, ODS 9, Indústria, Inovação e Infraestrutura, ODS 12, Consumo e Produção Responsáveis, e a ODS da vida marinha, acho que é a 14, isso, né, ou a 15. Vida na água, isso vida aí. Na água, é a 14. Isso. Isso aí. E aí, pô, isso é muito legal, né? Vocês estão de acordo com o que os 100 e tantos países lá que fazem parte da ONU assinaram, e tipo, vamos estar de acordo com esses objetivos para tornar o planeta mais sustentável. Fala um pouco disso, depois eu queria te perguntar outra coisa, que era, tipo, esse dia eu estava numa aula e a professora falou que o termo sustentabilidade, ele tá em queda, e tá se vindo muito o termo regeneração. Regeneração, Daí eu queria saber se também tem essa relação. Bom, da primeira questão das ODS, sim, a Regenera, então, busca sempre estar alinhada, né, com os preceitos de sustentabilidade de forma geral, né, e os objetivos para o desenvolvimento sustentável, e também a questão da década dos oceanos, que também está associada às ODS, né, então é uma iniciativa da ONU e da Unesco, justamente para buscar aí a integração e a conscientização de informações acerca do oceano, em relação aos oceanos, buscando um desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento possivelmente tecnológico, mas sempre mantendo aí o mínimo de impacto possível e visando a preservação, né, a preservação e a restauração ou regeneração do ambiente marinho nos quesitos, então, dos impactos já sofridos. Então, a Regenera, sim, está sempre em busca de estar envolvida, né, com essas iniciativas voltadas para o oceano. Na questão do uso da sustentabilidade, eu até não digo que eu discordo, porque realmente eu não me familiarizei muito com essa de estar em decadência, né? A sustentabilidade, eu acho que não, tá? Porque ela não tem só o viés ambiental, que nem eu estou falando aqui, né? A gente tem a sustentabilidade econômica, a sustentabilidade social, e ela vem sendo aplicada de forma bem considerável, tanto é que está aí citada tanto nos Objetivos de Desenvolvimento, quanto também na década dos oceanos, como um dos objetivos, a sustentabilidade. Vanessa, como que é a tua rotina, né, trabalhando com pesquisa, desenvolvimento, gerenciando projetos, até a parte administrativa, tu te envolve ali sobre os valores do projeto, como que é a tua rotina no teu dia a dia aí, segunda-feira, terça-feira? Sim, a rotina, então, ela é bem dinâmica, muda bastante ao longo da semana. Isso né? é legal, um oceanógrafo gosta disso, né, porque... Eu adoro.
Eu gosto dessas coisas meio multi, assim, tipo, de não ficar focado numa coisa só. Então, pra mim, é muito bom, pro meu perfil, né? Então, eu fico bastante na parte administrativa, porque eu estou envolvida também com a parte de novos projetos. Então, quando tem um projeto novo, tanto eu quanto a gerente de P&D, que é a Jéssica Scherer, a gente, então, trabalha juntas aí na parte de aplicação de novos projetos, para a parte, então, também de avaliar aí o desenvolvimento dos projetos, as atividades que estão sendo realizadas para seguir ali uma linha de estrutura desse projeto, tanto da parte de organização, da parte de atividades, resultados esperados, o que a gente obteve, e manter sempre o cronograma em dia, né? Tem que ser uma coisa muito importante. Então, cuido dessa parte também. Prestação de contas gerais, então, dos recursos que a gente recebe para a realização de cada uma das atividades. E na parte de laboratório, então, eventualmente eu vou para o laboratório, para a bancada, para desenvolvimentos específicos, né? Como é o caso desse projeto que eu falei para vocês, da sinalização de rodovias. É um projeto que eu cuido bem mais de perto, então é um projeto que eu vou para o laboratório, acompanho todos os ensaios que estão sendo realizados desse projeto em específico. Lá na FURG tu trabalhava com química analítica? Não, na FURG eu trabalhava no Coneco, que é um laboratório de contaminantes orgânicos e ecotoxicologia aquática. Já tem que estar, não pode estar de batom, já tem que estar com o cabelo amarrado, quase que nem lá na odontologia da URGS, lá, né? Já bota a capa, bota a luva, bota a máscara e... O Coneco é assim, né? O Coneco é assim, porque tem a parte de química, né? Então, ali a parte de... Mas eu trabalhava mais na parte de ecotox, né? Então, da parte de ecotoxicologia. Com a Graziela. Com a Graziela Pinho, né? Eu fiz, então, o meu pós-doc acadêmico, né? Ela foi minha supervisora na época. E a gente, então, desenvolveu... na verdade, eu acabei inserindo uma linha nova dentro do laboratório, que foi a bioincrustação, porque não tinha, né? A Mônica... A Mônica fica em outro laboratório. Mas ela não trabalhava com isso? Não especificadamente. Ela trabalhava com metais pesados. Ali. Isso aí. Metais e outros contaminantes que ocorrem ali na zona de estuário e zona de praia. E então, fui trabalhar com a ecotoxicologia, então meu projeto era de bioincrustação e eu queria desenvolver uma tecnologia anti-incrustante. E para isso o laboratório, porque daí eu comecei a testar, fazer testes toxicológicos para comprovar de que o que eu estava desenvolvendo mesmo, vindo do ambiente, da natureza, não era tóxico. Né? Então, essa foi a parceria com o laboratório. E aí, entrando lá, surgiu outras linhas, que foi a parte de resíduos sólidos, né, de plástico, de forma geral, em que a gente começou a estudar a plastisfera, que é a colonização de organismos em resíduos plásticos, porque, como eu falei para vocês, a bioincrustação, ela é um processo biológico, né, em que a gente tem a adesão de organismos em superfícies que são duras. Como a gente está liberando aí centenas de metros quadrados de plástico sendo liberados no oceano, esse material está disponível para colonização e os organismos colonizam. Eles aderem a essa superfície. Então a gente começou a estudar também os efeitos da plastisfera no transporte desse plástico, no transporte de contaminantes também, genes de resistência que acabam ficando ali nessa plastisfera e que estão sendo deslocadas para zonas de praia, né, em contato com seres humanos e animais. Né, ingestão, né, também de plásticos por outros organismos. Então, acabei entrando nessa linha, né, de resíduos plásticos e plastisfera. Isso se desenvolve quando tu tá lá, então, até então não se trabalhava muito com plástico? Se trabalhava com resíduos, mas não com a plastisfera. Com a plastisfera, isso, os organismos que aderem, ainda não tinha ninguém trabalhando, e daí, então, junto com o meu pós-doc, a gente começou essa linha nova, e daí tivemos alunos, né, de mestrado e doutorado, que continuaram, então, aí a linha da plastisfera. Que ano mais ou menos isso, Vanessa? Isso foi em 2018 para 2020. Foram 2 anos que eu fiquei lá no programa. Então foi mais ou menos aí a fase que a gente começou a trabalhar com a plastisfera. Eu fiz o meu TCC no LOCOST, o Laboratório de Oceanografia Física Costeira e Estuarina. Até meu TCC foi aqui no Estuário de Tramandaí. Foi com a Elisa? Foi com o Osmar. Vai com o Osmar. Isso. E aí logo em seguida, eu me formei em 2018, depois trabalhei no monitoramento da dragagem do Porto de Rio Grande, 2018, 2019, e depois fui para a URGS fazer o mestrado.
E aí, acho que mais recente, nos últimos 3, 4 anos, chega lá o transporte de plásticos com a ELISA, né? A modelagem computacional ali, hidrodinâmica do transporte. E agora isso é bem forte, eu vejo várias dissertações ali. Sim, com isso. E várias linhas, né? Também tem o professor Felipe, que foi professor visitante, ele é do Uruguai, professor do Uruguai. Embarquei com ele não é na Lagoa dos Patos, a que tem ao sul, que é conectada pelo... que passa em Pelotas ali o canal São Gonçalo, conecta na Lagoa Mirim. Embarquei com ele na Lagoa Mirim. O professor, então, ele também ele entrou, né, como professor visitante há uns anos atrás, acho que mais ou menos nesse período que eu era pós-doc, ele entrou como professor visitante na oceanologia, e ele desenvolveu também a parceria com a questão dos plásticos, só que em Testemunhos, porque ele trabalha com a parte de geológica. Sim. Então acabou que a gente, né, criou ali um multidisciplinar, então tem a parte de geológica, trabalhando com resíduos, tem a parte física, né, transporte, sedimentação, tem a parte de química, de degradação química, tem a parte de biológica, então, da relação de biodegradação e também formação da plastisfera, então é super multi. E a parte de ecotox, né, que o laboratório continua desenvolvendo, com vários trabalhos sendo feitos nesse momento, que envolve justamente o potencial desses plásticos com a plastisfera, né, de serem tóxicos ou mais tóxicos para os organismos, né, através desses testes, esses ensaios toxicológicos. Vocês têm oportunidade de estágio para quem está na graduação lá na Sim, a gente tem vários estagiários atualmente, então só mandar o currículo, né? A gente tem no site ali o contato, né? Regenera Moléculas, tá, isso, pessoal? E aí é só mandar o currículo e aí a gente avalia. A gente normalmente tem processos seletivos, né? Específicos, e aí a gente faz a divulgação no Instagram, no LinkedIn. Daí pode se aplicar para essas vagas específicas, mas também a gente recebe e deixa no nosso banco de talentos, caso no momento que a pessoa enviou não esteja sendo necessário, né, estagiários, ou a gente já esteja com um grupo, né, de colaboradores completo, a gente põe no nosso banco de talentos os currículos e assim que surgir uma oportunidade, aí a gente chama para uma entrevista. Nossa, que barato, muito legal conhecer, eu estava há tempos querendo marcar essa entrevista para conhecer mais a Regenera e os produtos, enfim, tudo que vocês desenvolvem lá, muito bacana saber o trabalho de vocês, parabéns, viu, para ti, para tua equipe lá. Enfim, olha, tu respondeu todas as perguntas que eu tenho, claro, a gente podia ficar falando mais dos bioprodutos que vocês desenvolvem, enfim, aqui tem as áreas que vocês atuam, mas a gente também já passou por isso, agricultura, tu falou de tudo isso, sim. Enfim. Não sei se tu quer falar mais tem alguma curiosidade que tu gostaria de contar com relação a algum serviço que vocês prestam? Tem uma pergunta. Tu pode falar pra gente algumas empresas que vocês atendem ou já atenderam, por exemplo? A gente tem parceria com várias empresas, só que a boa parte delas, né, a gente tem projetos que estão ainda sob sigilo, então eu não posso abrir as empresas, mas a gente tem, no nosso próprio site, existem ali, né, uma gama de empresas e projetos que a gente já desenvolveu, então, né, são empresas grandes, por exemplo, a própria Ecovias do Cerrado que eu comentei, que é uma concessionária, que a gente tem esse projeto em andamento, que é um projeto aberto, por isso que a gente divulga, né, mas nós temos outras empresas que nem eu falei, de todos os setores que atuam então como cliente, né, e a gente desenvolve a parte de P&D focada aí na bioprospecção de atividades de interesse desses clientes em específico. Muito legal. Obrigado por estar aqui conosco hoje, né? A gente vai para 40 minutos de entrevista já. Fica um convite para uma próxima oportunidade, talvez a gente falar mais especificamente de alguma coisa. Então, pessoal, esse é o programa Camada de Mistura, o programa que mistura meio ambiente, educação, ciência, tecnologia e empreendedorismo, toda terça-feira, às 20 horas, né? Quem mora na região central de Tramandaí ou Imbé, conecta ali sintoniza no 98.1 na rádio, e para quem quer escutar em qualquer lugar do mundo, a gente já tem a galera escutando na Polônia, Estados Unidos, Canadá, Peru, assim, galera da FURG, né? Com certeza. A entrevista da Vanessa vai estar no YouTube da rádio, então depois tu vai lá, te inscreve no YouTube da rádio, é a Rádio Comunidade 98.1, que nem no Instagram, segue a gente lá no Instagram também, Rádio Comunidade 98.1. E também, quem quiser conhecer a Regenera Moléculas, né? Vai lá no Instagram, tem Regenera Moléculas. Uma pergunta, eu vi lá que teve
não sei se é um dos sócios de vocês, que ele recebeu um prêmio foi o de Alexandre. pesquisador gaúcho, alguma Isso, coisa da assim. FAPERGS, Fala pra nós exatamente. sobre Agora, isso. dia 21, vai ser a premiação oficial, né? Então, sim, ele é sócio fundador, ele é professor da URGS, tá? Da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e foi sócio fundador, então, da Regenera. Então, atualmente, ele atua ali como consultor, e tem atividades na empresa, e sim, ele recebeu, então, o prêmio, né, do Rio Grande do Sul como o pesquisador na empresa, né? Então, foi muito legal, a gente ficou muito feliz, né? A gente já esperava isso dele, mas ficamos muito felizes com a premiação, e agora, dia 21, aí tem o prêmio aí do Estado, né? Demonstrando aí o nosso desenvolvimento, aí, envolvendo aí pesquisa dentro da empresa. E hoje eu vi que vocês estavam recebendo um grupo, acho que do exterior, talvez, alguma coisa assim, tinha um curso, alguma coisa assim? Hoje eu não está, eu fui embora, pode ser que eu tenha perdido algo. Ah, tá bom, então. Deixa eu ver aqui, eu vou botar rapidinho aqui, tá? É que eu acho que ontem estava tendo um evento. Pode ser ontem, isso pode estava ter sido tendo um evento, ontem. E sim, aí a gente fez uma visitação. Países Baixos, delegação dos Países Baixos. Exatamente, foi ontem. Hoje, pelo menos até o momento que eu saí da empresa, não tinha tido. Sim, estava tendo um evento no Tecnopuc, né? Tecnopuc, por ser um parque tecnológico, né? Então propicia aí vários tipos de eventos diferentes envolvendo a tecnologia. Então, esse aí foi um deles. E aí o pessoal foi conhecer ontem, foi fazer uma visitação na infraestrutura da empresa, da Regenera. Missão e inovação no Brasil é adaptação climática na agricultura. Isso aí. Olha só que barato. Muito legal. Então tá, Vanessa, pode mandar um beijo, um abraço para tua família, teus amigos, teus colegas que estão te ouvindo aí, pede para seguir a gente lá e curtir teu programa depois no YouTube, né, que são ouvintes agora e são nossos espectadores depois. Então tá, gente, muito obrigada, né, a todos os ouvintes, aos espectadores, queria agradecer o Klaus e a rádio, né, Comunidade Tramandaí, pelo convite, gostei muito de participar. E beijo, mãe. E segue aí o pessoal da rádio e o Klaus, e vamos junto. Isso aí, então obrigado, pessoal, até terça-feira que vem às 20 horas aqui na Rádio Comunidade, mais um programa Camada de Mistura.